Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí um debate do corte aí da ESPN Brasil, canal do YouTube, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí quais foram os 5 clubes que melhor contrataram aí nessa janela do meio do ano. Vamos ver aí os comentaristas falando, trazendo, né, as contratações do Bahia, do Fortaleza, do Vitória, que são os clubes nordestinos aí na Série A. E eu tô torcendo forte aí pro Sport subir para a Série A. Quem sabe aí termos 4 times nordestinos na Série A ano que vem. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vai mostrar aqui para vocês as contratações e aí a gente coloca do 5º para o primeiro colocado quem contratou melhor. Vocês podem pedir também, eu quero me lembrar como foi a janela. Claro. Mas assim, como a gente está falando de Botafogo e Flamengo, a gente já imagina o que é que vai acontecer ali no primeiro e na segunda colocação. É verdade. Ainda assim, tá aqui, ó, todos os times e aí a gente pode passar pelos reforços. Eu vou começar aqui mostrando alguns, tá? O Atlético Paranaense, o Praxedes e o Marcos Vitor, volante e zagueiro. O Atlético Mineiro, o Bernard, o Lianco, o Júnior Alonso, o Fausto Vera e o Daverson. Alguns jogadores já vieram já faz algum tempo e a gente às vezes esquece um pouco. Bahia, o Iago Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues, que foi uma das mais caras dessa janela. Lúcio Rodrigues. Botafogo, tem o Alan, o Igor Jesus, o Almado, o Matheus Martins, o El Aroche, o Vitinho, o Adrielson e o Alex Telles. E o Bahia, a gente lembra, né, com o Grupo City, aí podendo também colocar mais dinheiro nos seus reforços. O Bragantino com o John Palácio, o João Neto e o Arthur Souza. O Corinthians, ainda daqui a pouquinho a gente vai falar do Corinthians, tá? Especificamente do Corinthians. Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Thales Magno, Martínez, o Héctor Hernandes. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um jogador que o Corinthians também buscou. Não fechou, mas buscou. Temos o Cruzeiro. A gente estava também falando do Cruzeiro com o Cássio, Caio Jorge, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Lautaro Dias, o Wallace e o Fabrício Peralta. Flamengo com Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz e o Gonçalo Plata. O Fluminense se reforçou com o Thiago Silva, o Nonato, o Inácio, o Serna, Bernal, o Vitor Hugo e o Gabriel Fuentes. O Thiago Silva já dá aquele peso, né? Fortaleza tem o Magrão e o Mancuso. O Grêmio se reforçou com o Gemerson, Rodrigo Caio, Monsalve, Aravena, Arezo e o Bright White. O Inter com o Rogel, Bruno Tabata, Natan, Cleiton Sampaio e o Brian Aguirre. Palmeiras, não esquecemos, Maurício Diay e o Felipe Anderson. O São Paulo, com o Marcos Antônio, Juan Longo e o Jamal Lewis, que inclusive foi confirmado hoje. Vamos para o Vasco, com o Felipe Coutinho, o Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean Menezes e Maxime Domingues. E o Vitória, a gente coloca para vocês com o Ricardo Hiller, Carlos Eduardo, Neres Machado, Edu, Léo Jabá e o Gustavo Silva. Bom, acho que eu passei aqui pelos principais reforços aqui da temporada. Se vocês quiserem relembrar, a gente coloca de novo aqui para os fãs de esportes. Os fãs de esportes também já foram relembrando aí esses reforços que chegaram para essa temporada. Vamos começar então, na 5ª colocação, Gustavo Zupac. A minha dúvida na 5ª colocação, ela está entre o Fluminense e o Grêmio. Duas equipes que antes da janela estavam entre as piores do Campeonato Brasileiro, o Fluminense era pior. E através do impacto de alguns desses reforços, Fluminense e Grêmio conseguiram respirar. Se enfrentaram, inclusive, na Libertadores, os reforços foram importantes, o Fluminense acabou passando. Eu vou colocar o Fluminense na 5ª colocação pelo impacto do Thiago Silva. O Kevin Serna entrou bem, o Bernal mostra ser um bom jogador. Eu estava na dúvida com o Grêmio, porque o Gemerson entrou bem, o Bright White entrou bem e o Monsalve parece um talento que a gente vai ouvir falar dele ainda pelos próximos anos. Mas o impacto do Thiago Silva foi muito transformador, pesa, né? E o Kevin Serna também. Então eu deixo o Fluminense
como a quinta melhor janela. Tá certo, então. Acho que é um voto muito consciente, viu, André Kfouri? Inclusive, estamos precisando desse momento de votos conscientes. Com certeza. Você, André Kfouri. Não, eu estava pensando aqui em Fluminense, Grêmio e Vasco, pela resposta em campo. Mas eu já cheguei a uma conclusão que um desses três times será o meu terceiro colocado. Certo. Então eu concordo com o Gustavo, Fluminense na quinta melhor janela. Fluminense na quinta melhor janela. Você também concorda Eu já dei com... meus votos para terceiro e quarto lugares, você já percebeu, né? Para a gente começar. Você concorda, Mota? Colocaria o Fluminense nessa quinta colocação? Eu até colocaria, mas o André já citou 2 times que ele vai colocar acima e eu prefiro o Fluminense. O André gosta de bagunçar. Você colocaria o Fluminense acima? Acima dos que ele citou. Então, mas o Fluminense em quinto, ok. Uma casinha por vez, né? Eu acho, exato. E vir de baixo pra cima é pior, né? Lógico. A gente vai chegar em terceiro e vai falar, putz, o Fluminense era o quarto. Mas tudo bem, fica em quinto. Tem o antes do primeiro, né? Você começa a ficar muito... O cérebro vai ao contrário, entendeu? Aí você que depois começa a baixar e tirar, né? Tira Eu já quinto, votei, coloca o quarto. eu já terminei a minha votação. Já terminou? Só isso, né? Só isso, ele já terminou. Mas ainda vai ter coisa para falar aqui. Bom, Fluminense na quinta colocação, eu também concordo, acho na quinta colocação. Também fico naquela, será que o quarto, por conta do Thiago Silva, não iria para o quarto colocado ali? Também fico na dúvida. Começo agora com você, André Kfouri. Na quarta colocação, quem melhor se reforçou? O Grêmio. O Grêmio? A minha dúvida era entre Grêmio e Fluminense. Meu terceiro tem... time é o Vasco, o primeiro e o segundo todo mundo sabe que vamos todos coincidir. Tem aqui, ó, o Grêmio com o Gemerson, o Rodrigo Caio, o Monsalve, Aravena, Arezzo e o Bright White. O Bright White chama realmente muita atenção, o Monsalve entrou muito bem. E você, Gustavo Zupac? Eu voto no Palmeiras, como a quarta melhor janela. O Palmeiras perdeu jogadores importantes na frente, vendeu o Hendrick, vendeu o Luiz Guilherme, o Breno Lopes foi embora. Trouxe o Giai, mas o Giai é um processo um pouco mais lento. Agora, o Palmeiras tem jogadores importantes no momento ruim, né? Tipo o Rafael Veiga, o próprio Rony. E o volume de dinheiro que o Palmeiras colocou para trazer o Maurício, que era um jogador super cobiçado. E a surpresa que foi, né? Não só pela surpresa, mas pela qualidade, mas a surpresa que foi um cara como o Felipe Anderson acabar o contrato na Lazio e vir jogar no Palmeiras, sendo cobiçado pela Juventus. O Palmeiras atravessou a Juventus e o Felipe é um cara com potencial para ter destaque no Palmeiras. Eu coloco o Palmeiras como a quarta melhor janela. Quarta melhor janela para o Palmeiras. Eu estou pensando aqui quem será a terceira colocação do Gustavo Zupac. Felipe Mota, você colocaria o Palmeiras ou o Grêmio na quarta colocação? Ou outro, ele pode colocar. Mas eu colocar o Corinthians, o Não Criciúma. Eu tô achando... Ô, Zupac, o Criciúma. Não me aperrei, não, porque eu já tenho que administrar muita coisa aqui. Esses jogadores já estão em campo e a mudança já aconteceu. No caso do Fluminense é evidente, no caso do Grêmio também. Então, existe o resultado no campo já. O André Kfouri querendo fazer um lobby para... Fica tranquilo. É que eu tenho a impressão que eu vou... Eu nem sei, a gente nem conversou, eu e o Zupac, mas eu acho que, pela narrativa, eu acho que vai bater terceiro, segundo e primeiro. O André vai falar, estamos alinhados e tal, mas eu vou de Palmeiras também na quarta posição. E, para dar... eu preciso falar antes, porque senão vão falar que eu só estou no embalo do Zupac. A minha terceira tem algumas estrelinhas no escudo. Então é assim. A sua também? Vamos aguardar. Volta não, eu tive que queimar, porque como eu sou o Minerva, vão falar que eu sou o embalão do Zupac. Vocês estão desconectando as contratações do campo. Como se fosse como se a contratação tivesse outro tipo de interesse a não ser melhorar o time de futebol no campo. E nós já estamos vendo o que aconteceu com essas equipes. Tá bom. Entendi. É um quarto argumento. lugar, Palmeiras. Olha, André Kfouri, é um argumento, mas tem jogadores que também não estrearam e a gente vai aqui, ó, pensando e olhando, falando, olha aqui essa mas janela. Aí é a contratação, inclusive no Botafogo, né? Aí é a contratação imaginária. Ao final do campeonato, a gente pode, eu já estou propondo aqui. Lembra? Por incrível que pareça, eu estou propondo um novo exercício. Ao final do campeonato, a gente revisita as contratações feitas na janela, quais deram resultado, quais não deram, o que aconteceu com cada equipe. Aí sim a gente vai poder
ter mais informações. Tá certo, então. Depois desse lobby do André Kfouri para votar no time que ele escolheu na quarta colocação... Eu não estarei aqui, mas... Eu também, você não estará? Desejo a vocês um bom programa. Eu também votaria no Palmeiras na quarta colocação, tá? Eu estou em dúvida ainda quem que vai para o terceiro colocado, mas eu também acho que o Palmeiras na quarta colocação é ótimo. A gente pensa no Felipe Anderson e o André, eu acho que imagina também, o Felipe Anderson ainda não mostrou tudo que se espera dele, né? Os últimos jogos foram melhores. Dele e do Maurício. Foram melhores, Sim, e vai melhorando tudo. Agora o Maurício vai muito bem. O Maurício é um jogador que pode atuar em todas as funções de meio de campo, é uma tremenda contratação. Tá indo, eu acho que de manhã. Mas o Palmeiras já é um excelente time. Sim. Mas aí vai melhorando de manhã. Isso. O Abel todo Upgrades. dia de manhã agradece pelo Maurício, não é pelo Felipe Anderson que ele tem agradecido ultimamente. Ele tem agradecido muito pelo Maurício e os torcedores colorados todos os dias também se lamentam por conta disso. Vamos lá, na terceira colocação, eu comecei com o Zupac na última... Não, começou com o André. Com o André. Então eu começo com você, Gustavo Zupac, na terceira colocação. A minha terceira colocação é um clube que fez da sua janela uma mudança de olhar sobre o elenco. Já estava melhorando, é verdade, mas ele melhorou ainda mais depois que os reforços estrearam. O Cruzeiro era um elenco antes da janela, o Cruzeiro é outro elenco depois da janela. Vejo estrelas nesse escudo. Eu já tinha colocado aqui. André. Já tinha colocado para a gente olhar os reforços. Cássio, Caio Jorge, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Lautaro Dias, Wallace e o Fabrício Peralta. André Kfouri, você fica... O Cássio e o Matheus Henrique foram os que mais melhoraram no Cruzeiro. Você colocaria o Grêmio nessa terceira colocação ou o Grêmio foi embora? Não, o Grêmio já foi. Já foi. A minha terceira posição é do Vasco. Do Vasco. O campo está mostrando. O Cruzeiro não reverteu para o gramado o potencial das suas contratações até agora. A gente está fazendo essa eleição, essa escolha, no dia 3 de setembro. Qual time melhorou mais entre Vasco e Cruzeiro? O Vasco não teve impacto dos reforços, né? O Coutinho não jogou quase, o Alex Teixeira não jogou, o Souza não joga. A temporada está melhorando, está subindo. O Vasco é a minha terceira equipe. O apoio que esses jogadores estão dando, eles estão dando lá no vestiário, esse apoio é muito importante, Gustavo Zupac. Você ainda não está entendendo o que é que o Felipe Coutinho tem falado para esses jogadores do Vasco. O Jean Menezes estreou com um passo importante para o Pumita Rodrigues na última vitória do Vasco. Então temos Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean Menezes e Maxime Domingues. Alex Teixeira também, assim, se espera ainda, né, o Alex Teixeira, mas ele chegará lá. E tem o Felipe Coutinho, que a gente ainda ficou naquela dúvida, como será que ele vai chegar nesse time do Vasco? No vestiário, ele já tem feito muita diferença. O Gustavo Zupac está sabendo dessa história. Terceira colocação, e aí você vai com o voto de Minerva. Era o Cruzeiro. É o Cruzeiro também, só que tem um problema. O Cruzeiro. Qual é o problema? Temos um problema. Eu votaria no Vasco na terceira colocação neste momento. E aí é por isso que entra neste Sport Center, a partir de agora, Felipe Dottoli, a voz na consciência que vai me dizer Vasco ou Cruzeiro na terceira colocação. Dottoli? Cruzeiro. Então, André Kfouri, eu quis lhe dar uma força também neste momento, mas como os votos vencidos. Os conchavos políticos, né? Conchavos, a gente vê bem os conchavos políticos. Isso só tem uma explicação, corrupção. Vestiário rachado do Sport Center. Corrupção. Eu quero uma coisa, voto papel. Papel voto e auditável. Impresso e auditável. Olha, vamos lá. Primeira e segunda colocação. Eu já sei que vocês vão escolher Botafogo e Flamengo, porque é lógico, ninguém tá maluco aqui. Mas a gente tem um ranking. Tem o primeiro e tem o segundo colocado para entrar nessa história. Sim. E é aí que entra a nossa discussão. Na segunda colocação, eu começo com André Kfouri. A segunda colocação é do Flamengo. Flamengo. Na segunda colocação, Zupac? É isso. Os reforços do Botafogo ajudam a construir o patamar do elenco do Botafogo. Os reforços do Flamengo ajudam a, no máximo, manter o patamar do elenco do Flamengo. E aí, Mota? Flamengo. Vou de Flamengo na segunda posição. A gente coloca aqui o Flamengo. E o Botafogo vai para a primeira colocação, certo, André Kfouri? Certo. Certo, Gustavo Zupac? Certíssimo. Mota? De acordo. Botafogo com o Alan, com o Igor Jesus,
com Almada, Matheus Martins, o El Arocha, o Vitinho, o Adrielson, o Alex Telles, que foi confirmado hoje. É realmente impressionante a janela de transferência desse Botafogo. Imagina o caminhão de dinheiro que vai precisar, primeiro para os salários desses jogadores, mas também para trazer muitos desses atletas. Curiosidade, dos nossos 4 primeiros colocados, né, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eles movimentaram 65% de todo o dinheiro, R$1 bilhão mais ou menos, foi movimentado nessa janela. 65% desse valor estão com Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo. O Textor, ele foi perguntado se ele tinha um sentimento de vingança por conta da temporada de 2023. Ele fala, vingança não, mas eu tenho muita ganância para conquistar esse campeonato brasileiro e eu acho que isso não está longe do que a gente está vendo nessa janela. Essa resposta dele mostra muito, ou vai ao encontro também desta janela de transferência do Botafogo para o restante da temporada, para os próximos anos, tá, fãs de esportes? Eu gostei do nosso touch aqui, do nosso ranking. Eu espero que os fãs de esportes também tenham gostado. Vou dar aquele sorrisinho aqui para o nosso print, porque se por acaso tudo isso der errado aqui, aí é claro que eles vão cobrar o André Kfouri nas redes sociais. É que a rede está bloqueada, mas certamente adoraram. E a gente poderia fazer um outro exercício que é quem mais gastou dinheiro, mas continua com um time ruim. Eu também tenho um candidato para essa lista, mas isso é uma outra brincadeira, a gente faz uma boa ideia. Eu acho que eu já sei quem seria esse time. A gente vai falar... Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí as contratações do meio do ano. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.